Boa tarde. Eu vou então finalizar, né? Dar continuidade e já finalizar essa parte que a gente vem estudando então, esse nome, né? Que é estequiometria. Então, só para fazer um resumo, uma revisão rápida do que nós vimos, que é importante, né? Para compreender amplamente, né, esse assunto. Então, nós começamos entendendo o que é o mol, tá? Dentro da linguagem química, o que ele significa. Aprendemos a calcular a massa molar, que essa aqui é a unidade, gramas por mol. Então agora, quando a gente aprendeu a calcular a massa molar e logo em seguida o número de mol representado por N, é onde a gente começa a transformar uma linguagem química numa linguagem mais palpável, né? Numa linguagem em que nós estamos mais familiarizados, que é a quantidade em gramas. Então, nós aprendemos a calcular o número de mol. E então, na aula passada, na videoaula passada, nós entramos nesse assunto de estequiometria, né? Ou aprofundamos. Estamos falando de reações químicas, os princípios básicos das reações químicas, né? E nós estudamos, então, a lei de Lavoisier, que é o princípio da conservação da massa nas reações químicas, e a lei de Proust, que fala das proporções constantes nas reações, né? Então eu dei vários exemplos, falei da questão do bolo, né? Eu gosto muito de estar falando o exemplo de uma receita, né? Que você segue, por exemplo, do bolo, para que vocês possam se familiarizar, né? Um pouco mais. Então agora a gente vai unir os conhecimentos, saindo da teoria e indo para a prática, né? Continua estando só no papel aqui, mas é esse salto que a gente está dando. Então, eu deixei alguns exercícios na videoaula passada, e essa aqui é uma tabela muito parecida, só que agora une os conhecimentos da videoaula passada, que é a lei de conservação das massas e a lei das proporções constantes, junto com o que aprendemos em transformar quantidade em mol em quantidade em grama. Tá bom? Então, olha só. Aqui nós temos a reação do ferro com o gás oxigênio e a ferrugem. Essa reação ela é representada, eu vou ler dessa forma. 4 mols de ferro reagem com 3 mols de O2, de gás oxigênio, formando 2 mols de Fe2O3, ou de óxido de ferro, tá? Então, aqui na A é para a gente preencher tudo o que está aqui, ó. Todos esses tracinhos aqui é porque precisam ser preenchidos. Então, a gente começa na A. Na A tá se referindo, né, essa parte aqui, tudo que está aqui embaixo ao ferro, tudo que está aqui embaixo ao oxigênio e aqui embaixo ao produto, que é a ferrugem, o óxido de ferro. Então, vamos lá. 4 mols de óxido de ferro, então, exatamente o que está exposto aqui na equação química, né? 4 mols de ferro. Eu preciso primeiro transformar em gramas. Tá aqui. Então, se eu tenho a quantidade em mols, a gente vai usar aquela formulazinha que vocês já fizeram, já tem a lista de exercícios e tudo mais, né? E a gente calcula. 4 mols tá aqui, é o N, igual a massa é o que eu quero, que é em gramas, dividido pela massa molar. A massa molar do ferro, é só vocês consultarem na tabela periódica, é 56. Então, fazendo essa conta, a gente chega que a massa de 4 mols de ferro é 224 gramas, tá bom? Então, você vai colocar aqui. Aí, então, 4 mols de ferro reagem com... Aqui não tem nada preenchido, a gente tem que preencher tudo. Primeiro, 4 mols de ferro reage com quantos mols de O2? Se essa é justamente a quantidade que está exposta aqui, ó, 4 mols de ferro reagem com 3 mols de O2. Então, aqui você vai colocar a quantidade 3 mols. Para transformar em grama, você vai usar essa mesma fórmula aqui, porém, agora, utilizando a massa molar do O2, né? Eu coloquei aqui, mas vocês podem calcular por conta própria, por isso foi o primeiro passo desse estudo, né? Aprender a calcular a massa molar. Então, você vai colocar aqui
Massa molar, 32 gramas por mol. N é a quantidade em mols. Quanto que é? A gente já viu que é 3, então bota o 3 aqui. Faz essa continha, vocês vão chegar num valor. E aqui a mesma coisa. Então aqui, se aqui foi 4, que já vem aqui de cima, aqui 3 mols, aqui a quantidade em mol desse produto é 2 mols. Calculou a quantidade em mols, obtém a quantidade em gramas, certo? Aí, antes de eu falar o passo a passo, né, eu vou mostrar aqui a B como é que vocês fazem, porque agora, na B, vocês vão precisar aplicar aquele conhecimento da lei das proporções constantes, que foram feitos na aula passada. Então, é bem importante que você assista a videoaula passada, porque essa aqui une todas as videoaulas e o conhecimento que a gente abordou do início até a última aula, tá? Então, agora, olha só, a quantidade de ferro que está reagindo é 0,2. 0,2 mols, não é mais 4, certo? Antes era 4. Então, para transformar em gramas, é a mesma coisa. Vocês vão usar o mesmo conhecimento. Pega o 0,2, coloca aqui, massa molar vocês já conhecem, obtém a quantidade em gramas, certo? Agora, quantos mols vocês vão colocar aqui, ó? Tem duas opções neste caso específico. Como aqui está sendo informada a massa, você pode também aqui utilizar essa fórmula. Só que agora você tem o valor de M e não tem o valor de N. Tá? Então, essa é uma forma. Outra forma que você tem, que é o que eu disse que tem a ver com a aula passada, é aquele raciocínio. Se 4 mols, a gente precisa olhar para a reação de cima ou para a reação aqui em cima mesmo, né? A reação que nós estamos estudando. Se 4 mols reagem com 3 de oxigênio, 0,2 reage com X. E daí a gente constrói a nossa regra de 3, tá? Então, 4 está para 3, assim como 0,2 está para X. Faz a multiplicação cruzada e você vai encontrar essa quantidade em mol, tá bom? Essas duas opções. Por fim, o mesmo raciocínio você obtém aqui. Agora, você vai ter que encontrar a proporção que tem, pode escolher se é de ferro e do produto ou do oxigênio do produto, uma vez que você já tem isso aqui tudo já preenchido, né? Então, digamos que aqui, ó, se 4 ferros, 4 mols de ferro, né, formam 2 desse aqui, percebe que a metade, ó, 4 mols de ferro formam 2 do produto. Consequentemente, 0,2 mols de ferro vão formar quanto desse produto? Então, você pode tanto construir a mesma regrinha de 3 que eu ensinei na aula passada, quanto, neste caso, como a gente está vendo que forma exatamente a metade em mol, né? Estamos falando de quantidade em mol, como é formada a metade, aqui também vai ser a metade desse valor. Então, 0,2 ferros formam 0,1 mol de Fe2O3. Uma vez que você tem o valor em mol, novamente você usa essa formulazinha aqui para obter o valor em grama, tá bom? Então, por isso que eu disse que aqui a gente está unindo conhecimentos, porque a gente está tendo tanto que transformar quantidade de mols em grama, quanto observar essas proporções e conseguir saber completar, né, essa reação a partir dessas proporções, quando a gente observa e encontra as proporções. Aqui tem um passo a passo, assim, mais ou menos, mas que pode ajudar, que é o seguinte. Primeiro, você vai observar a quantidade em mols de cada substância na reação, certo? Depois, você vai transformar essas quantidades de mols em gramas, utilizando essa fórmula. É o que está sendo feito aqui, ó. E em seguida, você vai observar as proporções. Quando eu falo isso, é o que eu acabei de dizer. Se 4 de ferro forma 2 do produto,
0,2 vai formar x. Essa proporção que tem que ser sempre constante, da mesma forma que eu falei do bolo. Se 3 ovos vão formar, né, vão produzir um bolo, 6 ovos vão produzir quantos bolos? 9 ovos, quantos bolos? É esse mesmo raciocínio. E aqui, então, um último exercício, que é usando esses mesmos conhecimentos. Eu vou deixar para que vocês tentem fazer sozinhos e a gente tire dúvida, tá? Então, pode seguir o passo a passo e descubra qual é o caminho lógico que você está construindo. Então, a gente se vê na sexta-feira, tá bom? Bons estudos!